quero convidar aqui o pastor Oswaldo e a pastora Marli a subirem até aqui, por favor. Isso, muito bem. Queridos, o pastor Oswaldo e a pastora Marli já são conhecidos já há um bom tempo da gente. Eles são lá da aba Comunhão Cristã Aba Curitiba, e hoje então eles vieram nos prestigiar, vieram coroar esse momento, esse nosso culto, denominado culto de curas e milagres, e vocês já vão entender na sequência o porquê deles estarem aqui neste nosso culto de curas e milagres. Amém. Queridos, Deus tem usado a vida desse casal de uma forma extraordinária, de uma forma fantástica. E não é assim, eu escolhi uma ocasião para que Deus me use, eu vou a tal lugar para que Deus me use. Não, Deus usa a vida deles a qualquer momento. Hoje mesmo na viagem, na vinda para cá, né, pastor? Sim. Deus usou, eles vão contar, certo? Certo? Por melhor memória que eu tenho, eu não saberia expressar em detalhes, né, o que aconteceu. Mas aconteceu e acontece assim, com uma tranquilidade muito grande. Eles são um casal que fazem parte do ministério pastoral na Comunhão Cristã Aba Curitiba. Por sinal, nós estamos recebendo já a primeira cobertura ministerial da Comunhão Cristã Aba Curitiba, através da vida deles. Então nós teremos 2 vezes por semestre alguém nos dando essa cobertura. E eu tenho certeza que todos nós vamos pedir para eles voltarem depois de hoje. Amém. Amém? Amém. Eles são usados, queridos, inclusive para curar unha encravada, essas coisas, né? Além de casamentos, além de problemas de saúde, problemas espirituais, outras coisas, né? Eu não sei se ele ressuscitação. Eu só não perguntei se eles podem curar queda de cabelo, né? Mas deixa isso para um outro momento, né, pastor? Será? Então, vai que amanhã eu amanheço cabeludo, né? Amanheço com um topete assim, né? Aquele topete para fazer concorrência com o Eduardo, com o Alain, assim, né? Muito bem. Queridos, estenda sua mão abençoada, vamos orar pela vida deles. Senhor. Pai Celestial, graças te damos. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou este casal amado para estar conosco nessa noite. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Oswaldo e a pastora Marli, por tudo que eles representam no teu reino, Senhor. Declaramos, Pai, que eles são muito amados, declaramos que recebemos eles nesta noite com gratidão no nosso coração, porque entendemos que a presença deles neste lugar é graça do Senhor. Usa, Pai, a vida deles para que corações sejam tocados nesta noite. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Nós somos gratos ao Senhor pela vida dos pastores que nos receberam assim de uma forma tão maravilhosa. Somos gratos também porque a pastora Sara, ela escolheu uma foto nossa para fazer. Só que nós tínhamos menos rugas, estão mais bonitas, né? Uau! Glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado, pastores. É uma honra estar aqui. É uma honra conhecer cada um de vocês. É privilégio que Deus ainda nos dá, né? Eu e a Marli, nós somos casados há 49 anos. 10 meses. 7 dias. E algumas horas. E algumas horas. Nós temos 2 filhos, né, já casados, e uma nora, um genro, amadíssimos, né? E temos 4 netos também. E A nossa alegria é que todos estão na aba, envolvidos com o louvor. Nosso filho,
ele toca baixo lá na igreja e são líderes de grupo, e isso enche o nosso coração de alegria. Porque a palavra do Senhor nos diz, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós pegamos isso e disse, Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso faz parte da nossa vida. Eu estava comentando ali com o pessoal dos líderes, né? Como eu conheci a Marli. Né? Eu conheci primeiro o pai dela, né? E daí fui trabalhar com ele, eu era militar. E aí a gente vai, né, agradando, vai comendo pelas beiradas, né? Até que um dia ele me convidou para ver uma obra na casa dele, que ele estava fazendo, uma reforma. E chegando lá, eu vi a obra, né? Deus! Irmãos, você não tem ideia, né? Você não tem ideia, né? E graças a Deus, né? Deus nos uniu, nos deu filhos, nos deu netos. E nós queremos trazer para você um pouco da nossa vida, né? O pastor fez oração ali de apelo, e todo mundo aqui, eu já orei. E quantas pessoas que você se viu subindo já para o céu, assim? Ou não? Eu fiz a oração, você já pensou? Puxa, eu estou salvo, né? Vou viver com Jesus. Uau, daqui a pouco eu subo. Sabia que você não vai subir? Eita. Como assim, pastor? Pois é, você não vai subir. Sabe por que, irmão, você não vai subir? Porque você já está lá. A palavra do Senhor diz assim, que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós já reinamos com Ele, né? Então você não vai subir, você já está, né? Daqui a pouco Ele vem nos buscar, mas nós já estamos, né? Nós queremos trazer uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. É uma palavra bem conhecida de vocês, né? E fica tranquilo, porque eu creio que Deus vai trabalhar mais isso no coração de vocês, não só para vocês, mas que você possa também levar para outras pessoas, que outras pessoas possam entender o propósito de Deus, o que Jesus Cristo fez por cada um de nós. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Olha lá. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter-se novamente a um jugo de escravidão. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Que Cristo nos libertou para algo, para sermos livres. Por exemplo, um escravo, quando ele era liberto ou comprado por alguém, então ele saía debaixo do senhorio de alguém, e alguém ia lá comprá-lo. Olha, essa pessoa é útil para mim, então eu quero comprá-lo. Porque o texto diz que Jesus nos comprou com alto preço, por alto preço. Então essa pessoa era vendida, então ele saía debaixo dessa escravidão, ia para outro lugar, outro senhor, mas ele continuava escravo. E Jesus não, Ele nos libertou. Então nós estávamos presos, nós éramos escravos de Satanás. Jesus nos libertou e nos dá a opção de ser livres, servi-lo, amá-lo, estar sempre com Ele, buscar o reino dos céus, reinar com Ele nas regiões celestiais, ou simplesmente, eu não quero, eu vou viver minha vida, vou trabalhar, vou conquistar os bens, vou conquistar posições, eu vou fazer uma faculdade, não que isso seja errado, está tudo certo. Mas eu não quero me envolver, eu não quero me doar para aquilo que o Senhor quer. Jesus não nos obriga a nada, nós somos livres. Então nós podemos fazer essa opção. E por que eu estou trazendo esse pensamento para você?
É porque eu e a Marli, né? Quando nos casamos, eu fiz tudo o que a igreja disse que eu tinha que fazer para casar. Então, o meu objetivo era o quê? Casar com aquela linda mulher que eu conheci. O pastor disse, você precisa se batizar. Me batizo. Você precisa fazer a profissão de fé. Faço. Você precisa, faça. Você precisa, faça. Então, eu fiz tudo, não era para o Senhor, era para conquistá-la, para tê-la para mim. Você veja a diferença. Aí Jesus disse, não é assim. Eu quero que você, né, nem Jesus diz isso, né? Mas você tenha liberdade agora de escolher. De você servi-lo, de você amá-lo, de você reinar com ele, de você experimentar de tudo que Deus tem para a tua vida, ou simplesmente você diz, não, eu vou viver minha vida como eu sempre vivi, eu só agora não vou mais fazer isso, porque agora eu sou livre. Aí eu vou viver uma vida natural. Não é uma vida extraordinária, não é uma vida de abundância, como diz Romanos 10:10. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, da sua plenitude, que você possa usufruir de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, minha esposa amada, querida, Senhor, meu marido quer viver desse jeito, mas eu creio, Senhor, que aquilo que o Senhor tem para mim, para nós, é para ser desse jeito, bem diferente. E ela faz uma oração. O poder da oração. A oração e a declaração dentro da palavra de Deus, né? Então, a gente casou tudo certinho, fizemos tudo certinho. Cumpri todos os ritos. Então, ele era um recém-convertido e ele queria a vida comum. Já digo, que tem cristão que ele vem até a igreja, mas só para ouvir, né? E eu quando estava para me casar, eu quando tinha 15 anos já comecei a orar pelo meu esposo. Senhor, onde é que ele está? Será, né, que essa hora ele está repousando, está estudando? Guarda ele, Senhor, onde ele estiver. E assim foi, né? E eu falei, Senhor, eu amo a tua obra. Eu leio a Bíblia em Atos e vejo milagres, prodígios, maravilhas. Eu quero participar disso. Então, eu quero um companheiro que esteja ao meu lado nesse caminho. E quando a gente se casou, ele era quieto, calado, tímido, não gostava de se enturmar, não gostava de conversar com as pessoas na igreja, e ele dizia assim, nós vamos para a igreja, assim que terminar, a gente vai embora. Você não vai falar com ninguém, não vai dar tchau para ninguém, e quando eu for com você para a igreja, você também fica comigo. E eu falei, meu Deus, eu pensei, casei, estou numa prisão. E aí, em vez de eu me confrontar ele, não, mas não casei para isso, porque você conhece a palavra, conhece a igreja, nós temos que participar, né? Eu não fiz isso, eu comecei a orar. A primeira oração que eu fiz para ele está em 1 Timóteo 3, de 1 a 10. Lá fala assim, se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja ser um pastor, ele precisa ter algumas qualidades. Marido de uma só mulher, sóbrio, temperante, honesto, hospitaleiro, cordato, que goste de ensinar, que cuide bem da sua família, cuide bem do seu lar. E eu falei, Senhor, está aí. Fechou. É exatamente isso, esse é o teu perfil para o homem de Deus. Então, aí eu falei assim, Senhor, olha, é o seguinte, meu marido, ele nem quer ser pastor, ele nem quer estar mergulhado na tua obra, mas esse é o desejo do meu coração, e como está na tua palavra, então assim é. E eu sempre lendo o livro de Atos, né,
Então, fala que Jesus morreu, ressuscitou, e daí ele falou para os seus discípulos, permaneçam aqui nesse local, e daí veio o batismo do Espírito Santo com línguas de fogo, né, e tal. Eu falei, olha, então está na tua palavra, Senhor, em teu nome, eu quero declarar algo sobre o meu marido, eu quero que um raio caia na cabeça dele. Aí eu especifiquei, como meu pai era um eletricista, eu falei, Senhor, pode ser um raio de 2.000 volts, para assim, dar assim, Mudar de vez. e que ele morra para essa vida comum, mas ele ressuscite, né, para uma vida espiritual. E eu falei, Senhor, mas que ele não morra, ele só faça... Morra, mas não morra. não morra fisicamente, mas morra nesse sentido. E eu ainda falei outra coisa, assim como Saulo ficou 3 dias, né, ali, e se tornou apóstolo Paulo, então, esse mesmo encontro, ele tem esse encontro contigo, Senhor. E o Senhor foi tão maravilhoso, que veio a descarga. Só que Deus é tão maravilhoso também, que Ele fez, como nós somos uma só carne, Ele caiu um raio de 1.000 volts nele e 1.000 em mim. Então, foi num culto, né, que a gente teve, que veio esse batismo do Espírito Santo. E quando a gente saiu daquele lugar, as coisas mudaram, a gente se perdoou de várias coisas. Foi assim um caminhar lindo, lindo. E aí começou a brotar curas, milagres assim na nossa vida. E como que Jesus, o que ele fez, né, para nos dar essa liberdade, né, tão maravilhosa? O pastor já falou, né, a obra da cruz. Mas você tem ideia, né? Você já parou para pensar, né? Aquele bebezinho que veio se tornar um salvador do mundo, se entregar naquela cruz, sofrer o que ele sofreu, nós não fazemos muita ideia, né? Por exemplo, puxa, por que ele recebeu uma coroa de espinho na sua cabeça? Tem um significado, porque ele pagou o preço por todos os nossos pecados que nós pensamos. Todos os pecados que você planeja, Jesus já pagou o preço. Por que ele levou então aqueles pregos nas suas mãos? Porque ele estava pagando o preço por todos os pecados que nós cometemos com as nossas mãos. Quando tocamos aquilo que Deus diz que não é para tocar, quando pegamos aquilo que não é nosso, quando nós tocamos na futura esposa, que não é ainda esposa, esse é um pecado. E Jesus Cristo já pagou por isso, né? Por que ele recebeu aqueles pregos nos seus pés? Por causa dos lugares que nós andamos. Quais são os lugares que eu andei? Quais são os lugares que Deus disse, filho, não vá por aí, porque é caminho de pecado? Então, Jesus já pagou o preço. Ele sofreu, né? Ele foi chicoteado. A Bíblia diz que ele pagou o preço pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades, né? Pelas nossas doenças. Ele pagou o preço. E é um preço muito alto, um preço de derramar seu sangue ali, né? Estava comentando com os irmãos, né? Porque nós namoramos na época que era namoro mesmo, não é como hoje, namorada é outra coisa. Na verdade, era um namoro cristão. Cristão. E quando ela concordou em namorar comigo, né, primeiro Deus já, opa, vamos andar de mão dada? E ela disse, não, a gente não anda de mão dada. Meu irmão demorou 6 meses para mim ganhar um beijinho aqui. 6 meses de namoro. Mas é que, assim, eu não conhecia ele direito, não sabia os planos, não sabia os projetos dele, não conhecia a família dele, não conhecia nada. Por que eu vou me envolver fisicamente? Quando a gente se envolve fisicamente, a gente fica prisioneiro, a gente fica cego. E aí a gente vai deixando as coisas correrem, as coisas rolarem,
a gente não vê defeito nenhum, a gente não se coloca em oração por aquele motivo que a gente está vendo. Quando você está vendo que tem algo errado, você pode se posicionar, orar sobre aquilo, e o Senhor vem e traz a luz. Então, por isso que eu pedi esse tempo. Eu falei, se ele é o homem, é o pastor que eu estou orando, se é o homem de Deus para a minha vida, ele vai entender e nós vamos caminhar. Sim. Casamos, né, depois de 4 anos veio a filha, e depois de 1 ano e 8 meses veio o filho. E a Marli é RH negativo, o sangue dela. Eu sou RH positivo. Deu um choque. É o choque, é os 1000 volts. Né? Então, é o efeito dos 1000 volts. Aí, o nosso filho nasceu, né? Era uma gravidez de risco, e o médico acompanhava. Ele disse, olha, não pode, os índices aqui não podem subir mais, que isso subir tem que tirar rapidamente. E ele estava com 8 meses? Ele entrou, tinha terminado o 7º mês e estava entrando no 8º. Existe um perigo quando entra no 8º. É melhor que nasça, então, de 7, né, ou pule para 9. Uhum. Mas não, foi bem no início do 8º mês, quando o pulmão ainda não estava formado direito. Ele nasceu, foi para a UTI neonatal, ficou uns dias, vários dias, né? Ele ficou muito tempo lá. Aí o médico deu alta para ele, nos chamou lá no consultório e disse, olha, o filho de vocês tem um problema, ele não tem um estímulo motor, né? A pegar dele era 0, né? Uhum. 0, então ele não se mexia, na verdade é isso, ele não tinha movimento nenhum. Não tinha movimento e não chorava. Não, do jeito que nós colocávamos ele ficava. Então o médico disse assim, olha, o filho de vocês vai ser uma criança especial, vocês logo vão precisar de uma cadeira de roda, ele não vai falar, ele não vai andar, ele não vai poder se casar, ele não vai poder ter filhos, ele não vai poder ser um profissional, ele não vai, e deu uma lista para nós. E nós chegamos em casa, então, com aquele bebezinho, desse tamanhozinho, né? Colocamos o berço ali, e nos unimos em oração e dissemos, Deus, nosso filho não é assim. Nós cancelamos e anulamos todo o diagnóstico médico e dizemos que ele não tem problema neurológico nenhum, porque o Senhor, pela tua graça, o Senhor está já refazendo, colocando todos os movimentos sobre a vida dele. E oramos ali, e continuamos orando depois. Ele foi fazer o primeiro movimento com 1 ano e 7 meses. Primeiro movimento. Nesse dia eu comprei 2 bicicletas, me lembro até hoje. Uma de 2 rodas para a filha, que era um pouquinho mais velha do que ele, e um triciclo para ele. E eu cheguei, e a Marli tinha colocado ele encostadinho na parede, assim, bem em frente à porta, com as almofadas ali, e eu cheguei com a bicicletinha, e, sem perceber, coloquei pertinho da porta de entrada. Só que a bicicleta vermelha eu coloquei na frente, mas sem intenção nenhuma, né? E quando ele viu a bicicleta vermelha, que seria da irmã, né, ele tentou se mexer. Ele fez um esforço, a gente percebeu que ele fez um esforço ali para se movimentar, para ir até lá. E a gente percebeu, então eu peguei ele, coloquei na bicicletinha, amarrava o pezinho dele no pedal, e a gente levava. Então começamos a fazer a fisioterapia ali com a bicicleta, e daí fomos buscar ajuda profissional também. Aí ele começou a desenvolver. Nós comprávamos camisa com botões para ele, e ele não conseguia fechar, então ele chorava, não consigo, pai, não consigo fechar. O tênis era de amarrar, né, tudo. Aí foi indo, e ele entrou no jardim da infância, nós colocamos ele. Aí no Dia das Mães, a professora deu um papel em branco, desenhado um coração, para as crianças desenharem a mamãe dentro do coração. Ele, aqueles desenhinhos de pauzinho, né? Ele fez o desenho da mamãe, só que a perna da mamãe para cima. Aí nós vamos perceber o quê? Que ele via tudo ao contrário.
Ele pegava uma revista, a gente colocava certinho, ele virava a revista ao contrário para... Antes a gente não entendia, fomos entender ali naquele dia. Aí, Senhor, nós declaramos nosso filho curado. Que reverta Que toda a reverte função a normal. situação, tudo. Daqui a pouco, ele virou a revista. Ele é assim, opa, está vendo assim. Virou aqui também, que legal. Então, a gente viu o poder da oração. Quando você está de acordo com Deus, né? Andarão dois juntos, se não houver acordo. Se você estiver de acordo com a palavra de Deus, se você vier conhecer a palavra de Deus, aí sim, aí você declara com fé, com confiança e as coisas vão mudando. Aí veio, então, o ensino básico, né? Entrar na escola, e ele não conseguia escrever, ele não tinha caderno. Então, tudo era oral, né? A prova oral. E uma coisa nós declaramos sobre a vida dele: Senhor, o nosso filho vai ter um QI acima da média. Senhor, ele vai ter uma memória fotográfica. Uma memória fotográfica. Que quando ele vê os professores falarem, ele vai gravar aquilo. Quando ele vê as fórmulas de matemática, física e química, passe assim, e flua. Eu falei assim que seja um grande matemático. Um grande matemático, é legal. Porque a gente é péssimo em matemática. Senhor, que é o filho, né? Aí vem, né? Então, era sempre o melhor da turma, tinha os amigos dele que viviam atrás dele para ajudar, para pedir ajuda, porque eles não entendiam, ele escrevendo não entendia, ele ajudava e tal. Aí vem o ensino médio, né? Hoje, o ensino médio, também do mesmo jeito, provas orais e tal, terminou, graças a Deus, com uma nota excelente. Aí, pai, eu quero entrar na faculdade. Uau! Tem redação. Como é que esse menino vai fazer redação se ele não consegue escrever? Aí fiz uma oração: Senhor, não sei porque ele ficou super, mas a mão ele não consegue firmar. Então agora, em nome de Jesus, vou colocar aqui um caderno de caligrafia, ele vai desenhar a sua letra e vai ser perfeito. E foi assim, daí ele fez a faculdade, fez as provas, passou na redação e fez o curso que ele queria fazer, que era TI. Então, fez TI, e antes mesmo de terminar a faculdade, Deus já abriu a porta para ele trabalhar numa empresa, né, grande, e depois a empresa acabou enviando ele para São Paulo. Irmãos, ele era tão excelente naquilo que fazia, que a empresa pagou 6 meses de salário para ele, só por causa da mudança. Anderson, você vai ganhar 6 salários, nós vamos te pagar adiantado esse mês, porque você vai se mudar. Vamos pagar a mudança, vamos pagar tudo, mas nós queremos você na equipe. Foi sempre excelente. E com esse QI acima da média, né? Essa inteligência, algo sobrenatural. Mas, puxa vida, pastor, quando vocês receberam aquela criança, ele era tão pequenininho, o que aconteceu? Nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: se alguém disser, está lá em Marcos 22, se alguém disser alguma coisa, e crer no que disse, 2, recebe. E se recebe, ele tem. Está lá em Marcos 22. Depois dá uma olhadinha lá em casa, que você vai ver como Jesus faz, ele falando, né, do monte, se eu disser esse monte, lança o teu mar e tal. Então, nós entendemos isso. E começamos a praticar, começamos a dizer: Deus, é assim, eu creio na tua palavra é verdade. Então nós vamos declarar sobre o nosso filho e vai acontecer. Aí se casou, trabalhando em São Paulo, ficou um tempo em São Paulo, daí retornou. Hoje nós somos sócios do empreendimento. É extraordinário, porque às vezes tanto tempo de vida, experiência, tem muita coisa que eu não consigo ver, e ele vê. Pai, vamos fazer assim. Tá bom, filho, vamos lá, eu confio, né? E vamos junto, e Deus abençoa. E uma coisa importante, Deus, ele vem além das expectativas da gente, porque mesmo com essa dificuldade que ele teve, né, de escrever, ele é músico.
Ele toca, assim, maravilhosamente lá no conjunto da igreja. Então, a gente vê, além de tudo isso, Deus deu mais. Sem contar o computador, né? Porque ama computador, vive computador, ele, os filhos. Como e diz, não precisa meu escrever Deus, né? nada, mas na computação é bom. E A Bíblia diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, se nós tirarmos o foco de vivermos no natural, buscar só aquilo que está à nossa vista, a gente não tem a abundância que diz a palavra de Deus para nós. Aí Jesus diz, olha, se você buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, né, o reino e sua justiça, todas essas coisas que você está buscando naturalmente, eu vou te dar. Veja a diferença. Aí você pode tentar buscar alguma coisa naturalmente, busca, trabalha e vai, daqui a pouco você está lá em cima, daqui a pouco você cai e volta de novo, aí Deus diz assim, não filho, você não precisa fazer isso, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, está lá em Mateus 6,33, sabe, isso para nós foi fundamental, buscar ao Senhor em primeiro lugar. Então, quando nós recebemos aquela criança com esse diagnóstico, né, se nós não tivéssemos essa certeza no nosso coração, nós íamos aceitar. Está tudo bem, está vivo, que o médico disse para nós. O médico falou, olha, vocês deem graças a Deus, do filho está vivo. Ele está vivo, está aí, cuide dele. Cuide dele. Mas nós dissemos, não é isso que nós queremos, não é isso que Deus tem para nós. Sabe, não importa a situação que você esteja vivendo, creia na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. E uma das coisas que a gente fazia, a gente cancelava e anulava todas as frases negativas, porque quando tinha aniversário, Natal, a gente estava participando, e às vezes um parente falava, nossa, que pena que você tem um filho assim que ainda não desenvolveu. E eu saía dali e falava, Senhor, eu cancelo e anulo tudo aquilo que foi falado, eu não aceito, não é assim. Eu vejo nosso filho bem, andando, inteligente, estudando, é assim que eu vejo. Então, nós queremos dizer para você que, para Deus, nada é impossível. Né? Hoje o pastor estava comentando aqui, né? Como Deus é tão maravilhoso, né? Nós estávamos vindo para cá e, de repente, o carro deu aquele sinalzinho que morreu o motor, né? Aí andei mais um pouquinho, entrei, parei, e aí veio um moço que estava vendendo pinhão, ali nas estradas, ele veio correndo de lá, olha, eu posso ajudar? Eu disse, claro, né? Não sei nem por onde começar. Aí ele já passou perto do carro, assim, ele disse, olha, estou sentindo um cheiro de gasolina, então deve ser aqui. Aí entrou já debaixo do carro, está vazando aqui, saiu uma mangueirinha aqui, assim e tal, mas eu já ajudo o senhor. Aí pegou uma borracha lá, botou no chão, deitou, aí eu disse, meu Deus, né? Aí eu fui ver na minha caixinha de ferramenta, Deus é maravilhoso, ele tinha colocado um pedacinho de arame desse tamanho aqui, ó. E deu exatamente para Senhor, eu não enrolar. lembro desse, porque eu tenho bastante ferramenta, Senhor, mas não lembro de ter colocado arame lá, né? Porque arame a gente consertava Fusca, né? Mas agora, outros carros mais modernos, você não conserta com arame, mas estava lá o pedacinho de arame. Aí ele disse, o senhor tem alguma coisa aí para amarrar? Ele disse, tem esse pedacinho de arame aqui. Aí ele foi lá, amarrou e tal, olha, né, quando chegar no mecânico, aí é só provisório para o senhor chegar até Joinville. Tá bom, graças a Deus. Mas sabe como é que eu me senti, irmãos? Que Deus deu uma ordem por um anjo. E o anjo veio, e quando eu estava chegando naquele lugar, o anjo foi lá e tirou. Como ele dissesse assim, filho, fica tranquilo, eu já tenho alguém para arrumar. Aí esse moço veio, ele, depois conversando com ele, disse, olha, eu trabalhei na Renault. Uau, você conhece carro Renault? Sim, conheço todo. Então, por isso que ele foi lá e já achou o problema, né? E daí disse, mas como é que você está aqui, assim e tal? Posso orar por você? Irmãos, Deus tem um amor tão grande
pelas pessoas. Por Ele você. tinha se envolvido com drogas, perdeu o emprego e a família. E ali o Carlos, o nome dele é Carlos, ele entregou a vida para Jesus. E quando nós fizemos a oração, pastor, que ele chegou naquela parte, né, que a gente, né, incentiva as pessoas a perdoar os outros. Ele, cara, não consigo. Muita gente, né? Muita gente. Preciso perdoar muita gente. Aí eu ajudei um pouquinho, ele conseguiu perdoar, recebeu a Cristo. E ali na rua, vendedor de pinhão. Mas Deus olhou para ele e disse, olha, você precisa de mim. Eu vou mandar um cabelinho branco, e o meu hoje vai tirar o cabinho lá, ele vai parar bem ali onde você está. Fica tranquilo. Para ganhar essa vida, para voltar-se ao Senhor. Irmão, se você visse o rosto dele depois, é outra pessoa, por causa do Senhor. Sabe, isso é tão maravilhoso, você poder ser esse canal para alcançar pessoas. E você pode ser esse canal. Cada um de vocês que está aqui hoje é esse canal. Você não vai subir para o céu, você já está lá. E de lá você pode reinar com Cristo. Você pode reinar com Cristo. Eu atendi uma vez uma jovem mãe que estava num hospital e ela, quando chegava do 4º para o 5º mês de gestação, o líquido amniótico não produzia mais e ela, como o bebê era muito pequenininho, não conseguia, naquela época, resistir a poucas semanas de vida. E ali ela confessou Jesus e daí eu dei uma palavra de ordem. Mesmo sem saber como que isso processa, eu falei assim, eu tenho que fazer mais uma visita aqui no hospital, então aqui do teu lado tem uma jarra de água, você vai tomar um copo de tanto em tanto tempo, eu vou ficar aqui ainda umas poucas horas, e esse líquido, essa água vai se transformar em líquido, vai dar tudo aquilo que você precisa, depois eu passo aqui. E ainda falei, não saia pela urina, vai ficar enchendo sua barriguinha aqui. E depois eu conversando com uma médica, ela disse que demora 1 semana para aquele líquido produzir com vitaminas e tudo para abrigar o bebê. E essa moça, ela recebeu isso, depois eu passei lá, dei uma contra-ordem para o resto do líquido que ela tomasse funcionasse normalmente no seu corpo. E ela ganhou uma menina depois, né, completou os 9 meses e ganhou uma menina e depois ganhou mais uma. Então eu vejo, né, a cura da alma, né, como o Senhor faz. E a nossa nora também estava com bastante dificuldade de engravidar, não engravidava, até que ela conseguiu engravidar. E daí, durante a gestação, um dia ela me ligou e ela falou assim, chorando, minha sogra, eu estou aqui no consultório médico e fiz um ultrassom e o ultrassom deu que nosso bebê não tem movimentos, não tem batimentos cardíacos e por isso nosso bebê está morto. Eu já estou com os papéis aqui do hospital para ir para o hospital, então para tirar. Aí eu falei para ela, não, você não vai fazer isso. Dá assim, né, aquele fogo assim do Espírito Santo. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Você declare, diga, Senhor Jesus, assim como o Senhor ressuscitou, agora também é a vez do meu filho. Ressuscita meu filho, Senhor. Eu declaro isso agora, que ele é perfeito, que ele é são, que está tudo bem, para a honra e glória do teu nome. E falei, né, espírito de morte saia, né, espírito de vida venha. E aí eu falei, agora você vai fazer um novo ultrassom. E ela foi na médica. A médica ainda tentou consolar ela, não, você é nova, você tira esse bebê, né, porque se deu tudo negativo, é porque está em má formação e tal, depois você engravida de novo. Ela falou, não, eu quero fazer mais um exame.
Daí a médica deu, né, os papéis para ela fazer. 1 hora depois, ela fez os exames. Bebê normal, batimentos cardíacos. Isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo aquilo que nós estamos falando é Jesus. Nós somos só um instrumento aqui na terra para fazer. E hoje, agora, em outubro, nosso neto vai completar 13 anos já. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus. É importante o que diz Paulo, né, em 2 Coríntios 4:13, ele diz assim: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Entende que quando você declara a palavra de Deus, quando o mundo diz não tem mais jeito, mas você declara, tem jeito. Quando o diagnóstico vem e como nós recebemos, né? E não, vai ser assim. Não, não vai ser assim. Vai ser bem diferente. Sabe, queridos, isso é maravilhoso. Há uns anos atrás, agora, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Aí fui ao médico, fiz raio-x, não apareceu nada. E daí fiz uma ultrassonografia? Ressonância. Isso. Fiz uma ressonância e veio o diagnóstico. Seus olhos, o senhor tem um câncer na cabeça, um tumor já bem grande. Vamos fazer biópsia, vamos ver o que é, que tipo de tumor é. Fiz a biópsia lá no Hospital Evangélico e veio o diagnóstico com um linfoma Hodgkin, né, muito agressivo. E aí o médico chama a família e diz assim: olha, a situação é muito grave e vamos fazer o que nós temos de recurso, né, quimioterapia, mas não dá para garantir nada. Então, estejam preparados. Em outras palavras, ele está dizendo: bom, comprar um terreninho aí no Jardim da Saudade, uma coisa assim, né? No cemitério aí, depende dos valores, né? Veja lá o que você pode fazer. Então, mais ou menos assim foi a conversa. Aí fomos para casa e a Marli me perguntou: e daí, amor, o que você acha de tudo isso, né? Eu disse: olha, amor, eu estou tranquilo, né? Se o Senhor quiser me levar, está tudo bem, né? Você tem os filhos, nós temos uma casa, tem um carro, você vende e tal. Desde que você não case de novo, está tudo certo. E, Senhor, agora preciso começar a quimioterapia. Na época... Mas eu perguntei para ele outra coisa. Eu falei assim: você quer partir ou você quer ficar? Daí ele falou assim: acho que eu quero ficar mais um pouco. Até Quero conhecer os nossos bisnetos. Os bisnetos, né? Daí eu pedi para ele fazer as contas. Aí dava mais 25 anos. 25 anos, né? Já vivemos 10, temos mais 15 pela frente. Então, tranquilo, em paz, está tudo certo, tá? Se Jesus não voltar antes, você vai saber de nós aí por mais 15 anos, tá bom? Aí, começar a quimioterapia e tal, esse tratamento, ele é autorizado pela Secretaria Estadual de Saúde, tá? E na época demorava 90 dias para começar a quimioterapia. Senhor, nós não vamos esperar 90 dias, nós precisamos de um milagre, precisamos da tua intervenção. Estávamos lá na aba, no culto, conversamos com Deus, e o Senhor disse para Marli: vire para trás, terminou o culto, né? Vire para trás e fale com essa pessoa que está atrás de você. Olhamos para trás, tá? Oi, tudo bem, tudo bem? Conhece alguém na prefeitura que pode nos ajudar? Aí a moça: olha, eu sou secretária do prefeito. Deus, o senhor é bom mesmo, né? Aí eu posso ajudar. Sei que, em resumo, amados, em 30 dias, né, amor? Não levou nem 20 e poucos dias, eu já estava fazendo quimioterapia. Então, a prefeitura autorizou, foi para o Hospital Evangélico, chega no Hospital Evangélico, do Centro de Oncologia, marcamos a consulta lá para ir lá conversar com o médico.
olha, não tem vaga. O senhor tem que esperar, Senhor. Falei, Senhor, agora o senhor diga o que eu faço. Ele falou assim, quinta-feira, você marca uma consulta com tal pessoa, assim, assim, você vai lá, paga a consulta, fala com ele, que vai estar tudo certo. Aí fizemos a consulta, que era o diretor do Centro de Oncologia. Que eu nem sabia que era também. Também não sabíamos. Que ele não atende paciente, ele só coordena. Tinha lá sua equipe de médico e tal. Quando nós entramos na sala, ele ficou, sabe quando você sente assim, Deus está mexendo nesse negócio, né? Disse, olha, seu Oswaldo, não tem vaga, mas Eu vou fazer. eu mesmo vou cuidar de você. Uau! Aí logo na quinta-feira, na segunda-feira, já comecei a fazer quimioterapia. Então, entrava às 14h, ia até às 5h recebendo aquele medicamento. Fazia cada 21 dias. Ele tinha que fazer 8 vezes. Então, os primeiros 15 dias, né, você passa muito mal, quimioterapia. É terrível, né? Perde cabelo, muita dor de estômago e tal. Para você ter uma ideia, eu tomava, logo após receber o medicamento, eu tomava uma caixa de 20 comprimidos, de uma vez só para a proteção do estômago. Ele disse, você tem que tomar, senão fura teu estômago e você morre. Tá. Aí foi. Então, fiz a primeira. Importante, né? Você crê e você declarar isso. Fiz a primeira, desmaiei na primeira, tal. Foi na segunda, terceira, quarta. Tá? Mas uma coisa, irmãos, eu tinha uma paz no meu coração, tão grande, que nós nunca perguntamos para Deus, Deus, por que eu estou fazendo quimioterapia? Por que, Senhor? Nunca fizemos isso. Ou, para quê? Às vezes, alguns irmãos passam por alguma dificuldade, né? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Nós não perguntamos. Eu me lembro que o dia que eu fui fazer a biópsia, eu entrei no hospital às 9h e me levaram para o centro cirúrgico às 5h. Então, passei o dia todo ali, sem alimentação nenhuma e tal. E estou lá, feliz da vida, né? Claro, com muita dor, feliz da vida. E disse, Deus, e agora, o que eu faço? Né? Aí chegaram as enfermeiras lá, né, bota aquela roupa que... Aí você sentiu um frio aqui atrás, assim, não sei porquê. Um frio aqui, assim, né? Os mais novos não sabem o que é isso. Quem nunca esteve no hospital não sabe, né? Ele foi lá para o centro cirúrgico, me colocaram numa maca. E é um centro cirúrgico que antes de entrar para as cirurgias, tem um salão enorme. E lá estavam umas 30 pessoas nas macas deitadas. Deus, o que eu faço? Fala de mim para essa pessoa que está deitada aí do teu lado. Senhora, a senhora vai fazer cirurgia agora, tal. Vamos fazer uma oração? Eu preciso muito, porque, né, nessa hora, vamos fazer uma oração? Então, diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo, meu coração, como meu Senhor, meu Salvador. E assim ele foi passando. Aí a enfermeira, terminei de orar, levaram ela, a enfermeira me viu lá, seu Oswaldo, vou tirar o senhor daqui, que eu acho que está muito quente, né? Levou lá, do ladinho de outra pessoa. E aí, moça? Ele deitado e eu deitado. E aí, moça? Tá. Faz oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu vou fazer essa cirurgia, mas eu te recebo, Senhor, eu creio que eu vou sair vivo desse negócio, né? Porque nessa hora está assim, né? E passei por vários, meu irmão, eu fui um dos últimos. Aí chegou num rapaz, ele estava todo machucado, mas muito machucado. E daí, Senhor, o que eu digo para ele? Diga para ele voltar para a igreja. Uau! Disse, moço, é o seguinte, Deus está me dizendo para você voltar para a igreja. Aí o cara entrou em desespero, né? Imagina, todo quebrado, aí alguém disse para ele voltar para a igreja. Aí ele me contou, né, que era o segundo acidente dele, que no primeiro ele se comprometeu a voltar e não voltou. Ele estava ali no segundo. Sabe, irmãos, aí o hospital abriu as portas no centro de oncologia. Aí a Marli
e uma neta nossa, íamos lá e ela pregava o A gente Evangelho. evangelizava lá também. Então, muitas aproveitava. pessoas conheceram a Cristo através de nós, porque nós estávamos lá. E pessoas, irmãos, que oramos hoje, amanhã ela faleceu. Tá? Estavam ali esperando alguém chegar e dizer, olha, há esperança em Cristo Jesus. Há uma vida em Cristo Jesus. Aí foi. Então, mais uma quimioterapia e tal. Quando chegou no 7º mês, eu fui... A Marli me levou para casa, a filha estava junto. Aí a filha nos deixou em casa, ela foi para a casa dela. E eu estava muito cansado, né? Porque você sai bem cansado ali. E eu disse, Marli, eu quero deitar um pouco aqui no sofá. Eu estava cansado de ficar na cama, né? Porque cama é bom com agitação, né? Mas quando está doente, uma cama é terrível, né? E daí eu fiquei deitado no sofá, a Marli foi para a cozinha fazer alguma coisa para a gente. E passou, ela foi para lá e eu fui embora, né? Fui a óbito ali sozinho no sofá e estava com Jesus, feliz da vida. Minha esposa disse que não ia casar mais, então tranquilo. Claro que não, amado. Mas estava com o Senhor e aí senti no meu coração Ele dizendo, você precisa voltar. Porque a gente tinha conversado antes. Se ele tinha pedido mais de 25 anos, não era hora de morrer. E daí, eu quando eu vi ele sem respirar, eu falei, né? Espírito de morte, saia já. E espírito de vida do Senhor Jesus, venha. E daí ele começou a respirar, parece que estava afogado, desafogou e voltou à vida. É muito interessante, porque eu senti assim claramente o Senhor dizendo que aquilo que Ele tinha para nós não havia terminado. O propósito, o plano, e esse propósito, esse plano, inclui você. Você não está aqui por acaso. Inclui você nesse plano. Sabe, assim como Deus hoje manifestou seu amor pelo aquele homem, Carlos, Ele está te dizendo, eu amo você. Eu amo você, filho. Eu amo você, filha. Sem esperar nada de nós, Ele nos ama. E Ele quer sempre o melhor. Aí eu voltei a viver, fiz mais uma quimioterapia, aí veio o resultado. Osvaldo, o senhor está completamente curado. Amém? E além disso, ele ganhou uma plástica, que o nariz dele ficou, tinha sido comido pelo câncer, voltou ao normal. E o médico disse que ainda ia colocar ele, fazer umas três plásticas para arrumar o rosto dele, e não precisou. E o médico mesmo olhava para ele e dizia, o que foi que você fez? O que foi que você fez? E aí a gente pôde testemunhar que foi Jesus. Foi Jesus. Por isso eu digo para vocês, não importa o que você tenha, não importa o diagnóstico, nada importa. Como eu estava falando, né, em especial para as mulheres. Assim como Jesus levou na cruz as doenças, enfermidades e maldições, da mesma forma você pode ter um parto normal, sem dor, rápido, não precisa levar nenhum ponto, você pode passear no hospital e ganhar o seu bebê. Porque assim é. Nossa filha teve 2 meninas assim, e todas as pessoas que a gente tem orado, às vezes a pessoa não pode engravidar, ou às vezes tem um diagnóstico de aborto ou de morte. Nada disso precisa acontecer. Simplesmente declare e diga, não é assim. E eu declaro vida sobre mim. Da mesma forma, né, que hoje posso estar aqui com o meu esposo, né, nós caminhando juntos, né, participando juntos, nessa mesma fé, né, a gente honra, né, ao Senhor Jesus, tudo por Ele, para Ele. Então nós cremos que Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, nós somos livres, Ele nos libertou para a liberdade.
Então, Ele nos libertou para que a gente possa viver essas coisas. Sabe, de repente você está passando por uma luta, uma dificuldade, creia, declare, né? Assim como Paulo diz, eu criei e eu falei. Pastor, mas então eu preciso crer nessa obra da cruz lá. Sim, você precisa crer, e por isso você precisa declarar. Mas quem é que traz saúde para você? Quem é que traz saúde? Nós estamos depois de Cristo. Quem é que traz saúde para você? A palavra de Deus diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Irmãos, tudo aquilo, todo o milagre que Deus quer fazer na tua vida, já está em você. O Espírito Santo já deu a você. Ah, pastor, mas eu ainda estou doente, eu ainda estou fazendo quimioterapia. Continua a declarar. Quando eu recebi o diagnóstico, nós declaramos: Deus, eu estou curado. Eu estava curado? Ainda não. Estava fazendo quimioterapia e tudo, mas eu estava curado. Lá no meu coração eu tinha essa certeza, porque Jesus disse: se alguém disser alguma coisa e crer no que disse. Então eu e minha esposa, nós dissemos: eu estou curado, eu vou viver até conhecer meus bisnetos. E nós recebemos, nós cremos nessa palavra que nós falamos. Nós cremos nisso, é uma certeza, está lá dentro do meu coração. E se eu tenho essa certeza, eu recebo aqui dentro. Puxa, mas eu estou fazendo quimioterapia ainda. Sim, eu estava fazendo quimioterapia. Para quê? Aí eu tinha um propósito, Deus, agora entendi. Né? Não foi o Senhor que colocou essa doença, eu entendo isso, está tudo certo. Né? O Senhor deu as possibilidades de cura, de tratamento, está tudo certo. Agora, qual o objetivo? Vai lá pregar o evangelho para mim, lá no hospital evangélico, né? Era evangélico ainda. Vai lá, tem muitas pessoas precisando. Uau, peraí. Então você não foca no problema, você vai focar na solução. Nós temos lá na igreja também o testemunho da Maria Helena. Ela tinha um câncer na perna, já estava com metástase no corpo já, e ali ela declarou o Senhor Jesus. E ela mancava, ela andava mancando. E ela saiu daquele culto, e ela morava no primeiro andar, não tinha elevador, e ela sempre subia as escadas, assim, de degrau em degrau. E ela subiu rápido. Aí, quando ela percebeu que ela tinha subido rápido e sem dor, ela tomou um choque. Aí ela desceu correndo. Aí ela subiu correndo. E a perna dela tinha um buraco onde foi tirado o tumor. E ela foi ao banho, quando ela tirou assim o curativo, a pele estava toda refeita. Depois ela testemunhou lá na aba que ela foi curada, ali no final daquele culto. Então, o Senhor, Ele age de várias formas, né? É possível, sim, né? É possível fazer o tratamento ou é possível também receber. Você estava falando da plástica. Do teu rosto? Isso, daí a gente termina. Então, como o Oswaldo teve o câncer aqui na cabeça, então o nariz, ele não usava óculos mais. E aí quando na última consulta, ele foi tomar banho, saiu do banho e colocou óculos e foi tomar café. E eu não falei nada para ele. E quando ele chegou lá na consulta, que ele foi ver que ele estava totalmente recuperado. E um rosto todo perfeito. Olha como ele é lindo. Ela não contou a história toda, né? Mas foi assim. Como o doutor Simões, lá do Hospital Evangélico, ele era professor da faculdade, então ele me pegou como um estudo de caso. Né? Então ele levava, ele me fotografava cada consulta e levava para os seus alunos para ver a evolução, né, que estava tendo e tal e tal. E ele me disse: olha, então vou fazer o seguinte, se o senhor melhorar,
no final do tratamento eu vou te encaminhar para o senhor fazer uma cirurgia plástica, né? Porque eu não tinha mais a cartilagem do nariz. O câncer acabou destruindo essa cartilagem. Eu usava máscara, né? E no tempo que não era moda, hoje é moda, né? No tempo que não era moda, então você entrava aí num ônibus ou chegasse em algum lugar, todo mundo já ficava meio longe de você, né? Tem alguma coisa contagiosa, né? Então era mais ou menos assim. Aí chegou no final do tratamento, que foi a última consulta, na noite anterior, conversando com a Marli, disse, amor, eu estou cansado de hospital, né? Eu não quero passar por essa cirurgia, porque ele disse que tem que fazer várias e tal. Eu não quero passar, vai ser mais sofrimento ainda. Vamos orar, né? Eu disse, vamos orar, vamos pedir para que o anjo cirurgião venha Plástico, fazer, venha e faça a cirurgia. cirurgião plástico, né? Venha essa noite e faça uma cirurgia em você. O que você acha? Eu acho ótimo, já que eu não vou sentir nada, né? Vai ser anestesia geral. E assim foi, oramos. No dia seguinte, levantei, tranquilo, feliz. Não me toquei que eu estava perfeito. Ele foi descobrir dentro do consultório médico, quando ele entrou de óculos. Ela não me falou nada, Não. me viu, não me falou nada, eu fui tranquilo. Cheguei lá, quando eu entrei, que eu tirei a máscara e tal, aí o doutor Simões, seu Oswaldo, o que aconteceu? O que foi que o senhor fez? O que você fez? Ele disse, foi Jesus. Aí que eu entendi, foi Jesus. Ele disse, eu creio, porque eu sei como você estava. Eu acompanhei você, sabe? Então, só o Senhor pode fazer essas coisas na nossa vida. Aí, quando nós cremos de todo o nosso coração, quando nós, Deus, é isso, eu quero reinar com o Senhor nas regiões celestiais, eu quero tocar vidas, Senhor, não importa o que eu estou passando, seja lá o que for, tire os olhos dessas coisas, olhe para Deus, né? Creia, e assim como Paulo disse, né? Eu criei, por isso falei, né? Eu criei na recuperação, por isso eu falei. Eu criei que o anjo viria naquela noite, então, Senhor, eu estou disponível para ele. Eu criei que Deus me parou hoje ali para falar ali com aquele homem, né? Eu até fiquei imaginando, né, o anjo voando assim, junto com o carro, né, debaixo do carro, não sei como é que é essa história. Daí, de repente, o Senhor diz, agora, tira a borrachinha lá. Tá bom, Senhor. Sabe, isso é maravilhoso, você depender do Senhor. Sabe, você vai tranquilo, né? E os pastores já preocupados com a gente, né? Ai, meu Deus, tão atrasado, né? Não, Deus sabe todas as coisas. Tirou o almoço, já, quase perdemos o almoço, irmão. Você não sabe como é que é as coisas lá. Quase perdemos. Mais um pouquinho, não tinha mais. Já guardamos tudo, não tem mais. Claro que não, né? São amados, né? Amém, queridos? Então, essa é a palavra que nós queremos deixar para você. E queremos orar por você, tá? Se você tem alguma dificuldade, precisa de uma oração, se você quer, sei lá, que Deus toque alguma área da sua vida, para que haja uma mudança em todas as áreas, irmãos. Se a gente está falando só de cura, mas a gente orou também pela nossa casa. O Senhor deu para nós uma casa maravilhosa, um trabalho, seja um emprego, seja qualquer área da sua vida. Também no seu casamento, se você precisa um toque de Deus para que traga vida no seu casamento, Ele vem, Ele faz. E quem está aqui, procure estar junto com a igreja, caminhando junto com a igreja, caminhando nos propósitos dela, para receber a palavra como água, que vem e lava, né, a tua alma, teu pensamento, teu corpo, para caminhar junto, para estar juntos, como um corpo. Eu já tenho mais de 70, né? Mas como nós atendemos pessoas, e elas vêm com muitas situações diversas, né? Um trabalho, empreendimento, saúde, esposa, filho, blá, blá, blá. Eu disse, Senhor, eu queria ter uma experiência nessa área de negócios, né? Eu nunca fui bom nisso, né? Nunca vendi nem água no deserto, né? Mas por que eu queria isso? Primeiro, para abençoar pessoas, e segundo, para ensinar para jovens que
querem empreender, querem avançar. Eu disse, Deus, por gentileza, me dá uma ideia criativa para isso. Aí, procurei uma empresa, fiz um curso, fui aprovada, irmãos, você tem 71, não se aprova assim tão facilmente, né? Os de 70 para cima, imagine como é que é. Me aprovaram e tal, e eu faço vendas pela internet. As horas vagas, né, que estou em casa, porque a gente tem igreja, já sou aposentada, não precisaria fazer isso daí, mas eu entendi da parte de Deus que Ele estava me ensinando algo, para que eu pudesse ensinar outras pessoas. Porque às vezes eu vou atender um jovem lá, ai pastor, está difícil, não tenho emprego, não tenho isso, não tenho aquilo, para dizer, olha, existe um Deus maravilhoso que pode dar tudo isso que você precisa, né? E eu estou empreendendo nessa área, e daí um dos pastores da ABA Curitiba veio e disse, puxa vida, Oswaldo, eu até estava falando com o irmão do outro lado, assim, que nós trabalhamos na mesma sala, puxa, eu estou procurando aí fazer algum investimento nisso e tal. Aí o irmão que estava do outro lado disse, o Oswaldo já faz, ele já sabe como fazer. Como assim, Oswaldo? Aí ele sentou da minha frente, como assim, Oswaldo? Quantos anos você tem? 71. E você faz? E Deus me abençoou. Tanto é que eu vendi, nesse mês, mais de 50 aparelhos. Como assim? Mas como é que você vai? Não, nas horas de folga, estou lá em casa, né? A Maria às vezes reclama um pouquinho, entro lá no computador, e lá tem as pessoas que querem meu produto, e eu vendo para elas. E a empresa lá da China entrega. Como assim, pastor? Sabe, queridos, creia no Senhor, e Ele vai abrir as portas para você, Ele vai te dar ideias que você nunca na tua vida pensou. Mas qual é o meu objetivo? Ensinar essas pessoas, e outro é que quando esse aparelho chegar lá na casa do cliente, que é no Brasil inteiro, Senhor, eu abençoo que esse aparelho atenda às necessidades da pessoa, mas não somente esse aparelho, que ela ao receber esse aparelho, ela tenha também, abre-se para ela salvação, a oportunidade dela ser salva. Uau! Traz uma circunstância boa a favor daquela pessoa. Senhor, sabe, esse é o objetivo. Tem como dar errado, meu irmão? Se você está orando ali por pessoas, você imagina, a pessoa recebe um aparelho lá que é útil para ela, ela vai usar na casa dela, no seu corpo e tal, aí de repente ela diz, meu Deus, puxa, eu ouvi alguém falando de Jesus um dia para mim, puxa, estou precisando tanto dessa paz que Jesus dá. Jesus, eu preciso do Senhor. Que coisa maravilhosa que é, né? Sabe que coisa maravilhosa que é? Então, não é impossível isso para o Senhor. Pastor, mas mesmo com essa idade, mesmo com essa idade. Você está jovem, meu amado. Hoje promete. Hoje não dá, estamos de visita aqui, não tem certo. Amém, queridos? Quero convidar você, então, se você desejar vir aqui à frente, nós queremos orar por você, queremos impor nossas mãos sobre você, para que você receba muito mais daquilo que o Senhor tenha nos dado. Receba salvação, receba cura, que o Senhor abençoe você em todas as áreas da sua vida. Tá bom? Queremos orar então por vocês. Pai, eu quero